Olá, meus queridos, que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida. Como sempre, iniciemos as nossas reflexões pedindo as bênçãos dos céus. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também com confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como sempre, em alguns assuntos relevantes da nossa comunidade e do nosso regional. Acontecerá no dia 4 de julho, às 19 horas, na Escola Neucina Rosa de Jesus, Rua Teresina, número 80, no bairro Veneza, culto ecumênico com a participação de todas as paróquias de Patinga. Romaria, a quarta Romaria das Águas da Terra, que será no dia 2 de junho de 2019 em Itabira. Várias caravanas já se formaram para este evento importante e tão contextualizada com as tragédias ocorridas em nossa região. Então, para esta semana da edição de 2019, que nós, nesta semana que iniciamos, antes do Pentecostes, de dia 2 a 9 de julho, é a semana que são inspirados rezamos pela unidade dos cristãos. E o tema deste culto é inspirado no livro de Deuteronômio, onde diz, procurarás a justiça, nada além da justiça. Deuteronômio 16, 11 a 20. Então, como todo ano, os cristãos ao longo do mundo se unem em oração pelo crescimento da unidade. Fazemos isso num mundo onde a corrupção, a ganância, a injustiça trazem desigualdades e divisão. A nossa prece é uma oração em unidade, num mundo fraturado. Isto é um ato poderoso. No entanto, como indivíduo e como comunidades cristãs, ficamos às vezes em cumplicidade com a injustiça e então somos chamados juntos a dar um testemunho em favor da justiça e sermos instrumentos da graça curadora de Cristo diante da fratura do mundo. Também nesta semana rica, que antecede ao Pentecostes, celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. No dia 24 de janeiro deste ano, no dia de São Domingos Sales, o Papa divulgou a mensagem para que fosse lida o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nesta quinta-feira, no Vaticano, ele disponibilizou um texto a ser refletido no dia 2 de junho, no próximo domingo, com o tema Somos membros uns dos outros, na temática em Efésios 4, 25. E nos diz assim, das comunidades, das redes sociais, às comunidades humanas.
A mensagem que o Papa nos manda apresenta um convite à reflexão a todas as relações entre as pessoas na internet, ambiente no qual a Igreja acredita que deve ser usado para o encontro com as pessoas, a solidariedade entre todos. Ressalta também o Papa que esta mensagem gostaria de nos convidar, uma vez mais, a refletir sobre o fundamento da importância do nosso ser em relação a esse convívio, descobrir nos vastos desafios do atual panorama comunicativo o desejo que o homem tem de não ficar encarcerado na sua própria solidão. Reafirmando, esta é a rede que queremos, uma rede feita não para capturar, para libertar, para preservar uma comunhão de pessoas livres. A própria Igreja é uma rede tecida pela comunhão eucarística, onde a união não se baseia nos gostos, mas na verdade, no amém. Com que cada um adere ao corpo de Cristo, acolhendo uns aos outros. Por isto, hoje, pedimos a Deus que derrame suas bênçãos nos diretores, presidentes, aos colaboradores desta casa, TV Caravelas, ela que eles não medem esforços para poder, de maneira difusiva, propagar aos lares de todos os rincões de nosso Brasil a palavra de Deus que edifica e liberta o homem. Deus abençoe esta casa. A temática, desta nossa celebração, nesse dia tão rico, nós colocamos assim: celebrar a ascensão de Jesus Cristo é celebrar a elevação da humanidade. São palavras que nós veremos nessa celebração de despedidas de Jesus, ao mesmo tempo o envio para o anúncio da Boa Nova. A Páscoa de Jesus é a nossa Páscoa. Jesus manifestou de várias formas com os discípulos de Emaús, quando ele apareceu a Maria Madalena, quando ele apareceu aos vários discípulos, apareceu aos pescadores. E aí, neste tempo rico da sua presença, ele a cada tempo mostrando que, mesmo ele, depois da morte, depois da sua vitória, ele estaria presente. Depois, nas instruções finais, aonde ele vem nos mostrar o que deveríamos fazer, qual o caminho que deveríamos seguir. Vemos assim a sua despedida. E essa despedida é esta ascensão ao mesmo tempo. E aí a gente vai começar a ter aquela experiência desse contato físico, depois testemunhar esse mesmo Jesus nas nossas ações, nessa vivência desse amor entre nós irmãos. É a nossa missão. Para que isso possa acontecer na nossa missão, na nossa vida, nós precisamos de quê? Conseguirmos nos transformar primeiro, esta metanoia. E esta metanoia, esta conversão, esta firmeza, somente com a ajuda do Espírito Santo, o Paráclito, aquele que vem nos mostrar e vem nos ensinar todos os caminhos, relembrando tudo aquilo que Jesus nos pediu. Então a ascensão é um convite a termos um sentido para a vida, termos a esperança. Aí nós veremos sofrimentos, perseguições, injúrias, falácias, corrupção. Isto não é a última palavra, não é a última coisa. A palavra que nos coloca, essa palavra, esse Espírito, nos coloca na dinâmica da vida, nos convida cada vez mais nessa certeza e nesta vitória. Então hoje é a nossa celebração, a celebração de Cristo, a ascensão. Somos nós também, a nossa humanidade, sendo acolhida na casa do Pai.
Então, no Evangelho de hoje, que nós vamos refletir, ele hoje, nesse ano C, né, nós leremos no Evangelho de São Lucas. A proclamação do Evangelho nos diz, o Evangelho de São Lucas: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido pelo meu Pai. Por isto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Então, neste Evangelho de hoje, quase que nós poderemos ver que o Evangelho e a primeira leitura, os dois escritos sagrados, pertencem a São Lucas. Então, a gente percebe que hoje, neste encerramento do Evangelho de São Lucas, ele nos mostrando que os discípulos ainda não tinham entendido, eles ainda não estavam preparados, apesar de todo esse contato, de todo esse tempo juntamente com Jesus, né? Eles ainda não tinham aquela condição de ter esse entendimento. Por isso que Jesus hoje, ele vem nesse Evangelho, ele vem nos mostrando que, né, o próprio o evangelista São Lucas, ele vem nos dizendo assim: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, assim está escrito. Esse assim está escrito, que já foi aquilo preparado, que já era esse caminho para Jesus, né, vir e concretizar. E esse Jesus, que em meu nome, ele ressuscitará. E eles ainda não tinham acreditado, apesar de Jesus já ter aparecido, igual nós lemos no início para Santa Madalena, para os discípulos de Emaús, para os discípulos, naquela vez nos pescadores, a cada forma eles se manifestavam. Mas Jesus também tinha dado a eles um pedido para que eles não saíssem de Jerusalém, porque aquilo que ainda tinha sido prometido, igual ele nos falou, aquele que o Pai enviará, aquele a quem eu os prometi. Quem que é esse que ele está querendo enviar? É o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é sobre ele, é com ele, e sobre o seu comando, a efusão, o batismo. Então, quer dizer, este que é o batismo. E esse batismo são os dons que nós recebemos de Deus, aonde nós, pela nossa transformação, por esse convívio, Deus juntamente conosco, nós revestidos deste Deus, deste poder de perdão, poder de misericórdia, nós saímos a anunciar essa boa nova a todas as pessoas. Então, ao mesmo tempo que nessa despedida, nós podemos perceber que um pedido que Jesus nos faz, ele vai, mas ao mesmo tempo, pelo Espírito Santo, aquele que vai nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nos dará força para que nós possamos o quê? Sermos testemunhas de Cristo. Olha que missão que nós temos hoje. Esses discípulos, esses apóstolos, como Jesus apareceu de várias vezes, várias formas, para várias pessoas, eles tiveram dificuldade. Agora como que é o nosso testemunho? E aí que Jesus mesmo nos diz no domingo passado: conhecereis, nós seremos conhecidos pelas aquelas pessoas,
pelas nossas atitudes. O que é essa atitude? Essa atitude de amor, essa atitude de perdão, essa atitude de misericórdia, de fraternidade e de solidariedade. Aí sim, este Jesus, que aparentemente ausente, ele se faz presente. Esta que é a nossa missão. Porque e quem nos dará essa certeza, essa convicção, essa firmeza é o próprio Espírito Santo. Então Jesus, o que é que ele faz? Quando ele sai, pede a essas pessoas para ir, que dá tudo a entender que foi em Betânia, que ele foi ascendido aos céus, ele vai, leva esses discípulos para que eles possam, e ali, o que Jesus faz? Novamente, ergue as mãos e abençoa esses discípulos. E essa bênção, enquanto ele abençoava, ele ia sendo ascendido aos céus. E assim, as pessoas, que eles estavam, aqueles discípulos, todos olhando para o céu, ficavam assim, voltaram. Essa confiança era tão grande nessa ausência, eles voltaram. E praticavam o que é mais bonito. Enquanto Jesus subia, afastava, não conseguiam mais ver aos olhos. Aí nos mostra que ele estava entre as nuvens, essa distância, estava sendo elevado, sendo exaltado. Em seguida, logo após isso, voltaram, bendizeram a Deus, louvaram, adoraram o nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura de hoje, do Atos dos Apóstolos, nós veremos que é uma completude. É o mesmo sentido que nós ouvimos agora no Evangelho. O próprio São Lucas reforça nessa passagem, nesse Evangelho tão bonito, nessa leitura de hoje, que nós consideramos que é o Evangelho do Espírito Santo. E essa primeira leitura de Atos, que nós lemos neste domingo, Atos 1, de 1 a 11, nos diz o seguinte: no primeiro livro, ó Teófilo, olha que interessante, esse Teófilo aqui vem com o nome de que? Teo, amigo de Deus. Então quer dizer, quem que é esse amigo de Deus? É aquele que recebe esse dom do Espírito Santo, que abre o coração, que é abençoado. Eu narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, desde o princípio até o dia que foi elevado ao céu. Olha como que complementa. Jesus já tinha pedido para que eles ficassem, ficasse próximo, não fosse longe de Jerusalém, porque eles seriam revestidos pelo Espírito Santo. E assim Jesus passou catequizando, ensinou, deixou a Eucaristia, todos os sacramentos que nós celebramos. Depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções, os apóstolos que escolheram, este último discurso que Jesus nos mostra, o que ele queria, o que ele desejava, mostrando qual era a vontade do Pai. Foi também a eles que depois da sua paixão se apresentou vivo com muitas provas, as aparições que nós falamos anteriormente, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. O fato que nós contemplamos na primeira leitura do Evangelho, que eles ficassem próximos, porque ia acontecer essa ascensão e esta subida. Aí que a gente começa a entender, enquanto Jesus estava na terra, ele ficava sobre a condição do espaço e do tempo. A sua ascensão pelo Espírito Santo, isto para ele já é insignificante. Ele pode estar a todo momento, a todo instante, em vários lugares. E o local preferido, igual ele nos mostrou no domingo passado, aquele que abre o coração, a morada preferida dele e do Pai é no nosso coração. Mas que esperassem a sua promessa do Pai, da qual ele disse: me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quer dizer, aqui ele já estava mostrando na ceia, na última ceia, ele já estava dizendo antes, por isso que ele falou, que estou vos dizendo isso antes que aconteça, para quando acontecer acrediteis. Então isso aí foi antes de acontecer a sua paixão, a sua morte e depois da sua ressurreição.
Aqueles que tinham reunidos começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o rei de Israel? Quer dizer, como nós muitas vezes ainda estamos enraizados neste mundo material, no mundo temporal, e Jesus já transcendeu isso aí. Eles, ainda aqueles discípulos que conviviam com ele, achando que ele seria o rei, como o rei Davi, o rei da terra das posses. Ele então respondeu: não vos compete saber os tempos, os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas receberei a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então aqui a gente já começa a perceber esse batismo do Espírito Santo. Quando nós tomamos esta consciência, essa coragem, aquilo que transformou esses primeiros testemunhos dos nossos apóstolos, eles foram perseguidos, massacrados, injuriados, e muitas vezes, quando lemos, achamos que o pessoal ficou louco, cabeça varrida. Pelo contrário, não é masoquismo sofrer, é perseverança, é ter certeza de que em tudo no fruto dessa caminhada, se nós fizermos aquilo que é prometido por Deus, da mesma forma que ele foi exaltado, nós também seremos exaltados com ele. Por isto que ele nos diz: dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem o escondeu os seus olhos. E estando a olhar fitos nos céus, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes 2 homens vestidos de branco, que disseram: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Este Jesus que do meio de vós foi elevado para os céus, virá do mesmo modo com que vistes ir para o céu. Aqui nós temos essa promessa maravilhosa, que este Deus, da mesma forma que ele subiu, da mesma forma também ele vai descer. E aí, o que querem nos dizer esses 2 anjos vestidos de branco? Que a pureza é o sinal de Deus, para que nós nós tenhamos os nossos olhos para os céus e os nossos pés fixos no chão. O que isso quer nos dizer? Para que as nossas ações, elas sejam movidas, inspiradas pelo Espírito Santo, e que nós possamos não sermos indiferentes. Pelos poder desse Espírito, nós ouviremos, teremos aquela empatia, aquela alteridade, aquela misericórdia para com os nossos irmãos necessitados, tanto no campo psíquico, no campo moral, também como no campo existencial. Por isso que o salmista hoje ele nos diz, por entre aclamações, ao som da trombeta, ergue-se Deus, o Senhor. Esta é a proclamação. Por isso que na leitura de Efésios hoje, nós veremos que uma coisa que é mais bonita, que reforça tudo isto, o que nós ouvimos e que nós reflitamos, mostrando que esse Jesus, ele é o início e ele é o fim. Ele nos diz assim: ele manifestou a sua força, Deus, manifestou a sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, fez-se sentar-se à sua direita. O que é essa direita que nós professamos no nosso credo? Também bem acima de toda autoridade, poder, potência, sabedoria ou qualquer título que possa mencionar somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Ele é dono da história do mundo antes e do mundo depois, da consumação de toda a história do mundo. Sim, ele pôs sobre os seus pés todo o seu domínio. O que está sobre os seus pés? Dele está acima de tudo. Ele é o Senhor. Por isso que muitas vezes nós lemos em Filipenses que dobre todo o joelho no céu e na terra, porque Ele é o Senhor. Ele está acima de tudo. A cabeça da igreja
Ele que é a cabeça e nós somos esse corpo formado. Nós em Cristo somos elevados, nós em Cristo somos abençoados, nós em Cristo somos redimidos, nós em Cristo entramos nesse mundo, nesta tenda da morada do Senhor, vivendo que a plenitude, a comunhão, aquilo que nós esperamos, o nosso reencontro, que é a nossa salvação. Esta salvação é a nossa comunhão com Deus, a nossa união com Deus. Somente através de Cristo, que esse Espírito Santo, esse Paráclito, esse nosso defensor, nos ilumine, nos fortaleça, nos dê perseverança para que possamos vencer todos os desafios. E nós sabemos que nada Deus coloca na nossa vida sem que nós possamos superar tudo isso. Peçamos a Deus que a Nossa Senhora, que nos fortaleça e nos abençoe nesse nosso caminho, nesse nosso itinerário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.